Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Falando Sério. Aqui, Mariberto Almeida. Shalom, shalom, meu amigo Mariberto. Muito boa noite a todos. Temos um convidado muito especial. Hoje a gente tem um convidado que eu considero muito especial, um amigo de longas datas, meu queridinho Celino Neto. Tô aqui, né? Só um peso muito grande quando você aceita um convite como esse para estar num podcast falando sério. Aí, assim, eu não sei até que ponto, assim, é para falar sério ou não. Mas eu me sinto muito à vontade, o Mariberto já falou, a nossa amizade permite que eu fique bem tranquilo, porque até o que vier de você não tem problema nenhum, não. Entendeu? Tá tudo tranquilo, tá dominado, como diria a história. Celino, hoje a rede social, ela assim, cada dia a gente tem eu recentemente, e Rodrigo, seu irmão, me cobrava isso há poucos dias, que eu não conhecia o TikTok. E você vem de uma geração que... Geração do Mirk. Cara, conta pra gente como foi, como é que surgiu, como é que começou o Celino Neto, e eu acho que, assim, existe uma coisa, aí eu vou chover no molhado, que tu é o cara que mais se adaptasse a esse período de mudança e as transições de uma forma espetacular. Eu tenho duas explicações para isso. Primeiro, eu sou um homem de muita fé. Então, em algum momento, Deus deve ter dito assim: o único caminho para esse indivíduo é a comunicação. E eu vou dar a ele aqui os atributos necessários para que ele continue militando e fazendo as readequações que precisa para não sair desse mercado, que é um mercado que, exatamente por essas mudanças constantes, acaba deixando muita gente pelo caminho quando a pessoa não está disponível para uma readequação. Uma mudança. E a outra justificativa, eu posso ir pelo campo da paixão pelo que faço. Fica meio piegas essa expressão, paixão pelo que faço, mas ela está praticamente justificada pela minha trajetória. Quem me conhece há muito tempo, como Mariberto, sabe que uma das características pessoais que eu sempre tive foi a de construir relacionamentos de forma muito fácil. Isso desde pequenininho. Eu posso citar, inclusive, da época que estudava ainda, enfim. Até que recebi uma missão de, como primeira atribuição profissional na vida, promover evento. Parece que está distante da rede social, parece que está distante desse universo, mas não está, porque é um universo onde você precisa construir uma rede de relacionamentos importante. E até enquanto atuei mais fortemente nessa área, ainda atuo, mas mais fortemente nessa área, eu entendia que, para ser bem-sucedido, precisava consolidar e fortalecer esses relacionamentos. E foi o ingrediente principal para que, depois que adentrei na comunicação de fato, no jornal impresso, já como colunista social do Correio da Paraíba, há alguns anos, para a gente não entrar nessa esfera, até porque esse documento vai ficar aqui para ad eterno, para que ninguém faça o cálculo da minha idade. Foi de fundamental importância para que eu trouxesse toda aquela construção de network para dentro de uma página de coluna social. Claro que com viés diferente, não era a mesma coisa de promover evento, mas aquilo me deu a bagagem necessária para começar. Né? Tem um toque. Como você falou. A rede social a rede social atual nada mais é o que um dia foi uma coluna social, o que um dia foi uma conversa de calçada. Não quero ser redundante, nem quero ser piegas novamente, mas a gente já deve ter visto. Alguém já viu aqui aquela postagem que as redes sociais começaram com aquelas senhorinhas que ficavam nas calçadas de casa da cidade do interior. As Marias Pipis. Fofocando da vida dos outros. Então, a rede social, coluna social, quando eu faço essa relação, é porque, naquele momento, era uma rede que tinha como intuito integrar pessoas, né? Você tinha numa página de jornal ênfase em determinadas pessoas que não necessariamente você conhecia para poder acompanhar. Sim. Você estava fazendo uma ligação ali. A diferença é que, à época, quem ditava o que ia para a página do impresso era o colunista. Então, o fator importância era muito mais do que é hoje, porque hoje todo mundo pode fazer esse papel de comunicador, de colunista social, desde que você use a sua rede social para essa finalidade. Aí é onde está o lado mais importante. Dos períodos que passei nos jornais, que corresponde ao Correio da Paraíba, ao Jornal da Paraíba, cerca de 15 anos, me deu a autoridade que eu precisava, porque aí só era colunista quem assinava a página. Com essa autoridade, eu migrei paralelamente e
sem muito planejamento, de forma muito orgânica. Um passo de fé. Foi um passo de fé. E de forma orgânica, porque a minha idade até então favorecia. Eu era um jovem de 28 anos, quando comecei no Colunista Social. Estava imerso na tecnologia disponível da época. E por ser curioso e gostar dessa tecnologia, acabei me inserindo em todas essas plataformas. E por estar inserido nela, nunca fiquei fora de uma transição. Se vocês lembram do Mirk, vocês lembram do Orkut para o Facebook, enfim, até a gente chegar hoje a um TikTok que é uma grande promessa, ainda não está consolidada como um Instagram, mas é uma grande promessa. E por ser um curioso, está sempre presente, e na época sendo a referência do Colunista Social, Sim. obviamente que não tinha outro conteúdo para mostrar, a não ser a vida das pessoas da nossa sociedade, acabei também me firmando em todas elas. Inclusive, é dado que eu conto, é fato que eu conto por um lado, com alegria, porque isso aconteceu, porque eu estou aqui ainda hoje conversando com vocês, e com um pouco de tristeza, porque colegas de profissão, ao longo desse processo, apostaram todas as fichas numa plataforma só, como um dia foi o impresso, Exato. esqueceram dessa atualização e saíram do mercado. Dessa adaptabilidade, né? Isso. E a essa adaptabilidade que você chama, eu fico atento até hoje. Mariberto acabou de começar a fala dele, colocando o TikTok como essa rede social que vem acontecendo entre os jovens É de porque forma muito forte. ele descobriu ela esse mês, entendeu? Aí por isso que Pois ele é, tá impactado. Eu já fiz 3 ou 4 perfis dessa rede social, não consegui dar continuidade, não consegui me apaixonar por ela ainda, mas eu já entendo que ela é o futuro, ou vai estar concorrendo em pé de igualdade logo, logo com o Instagram, e eu preciso estar nela. Mundo, ela, né? Pois é. O TikTok, num primeiro momento, ele está voltado para dancinha, para coisinha mais juvenil, infantil. Mas já é uma grande fonte de informação. Já, porque já houve uma mudança nos últimos meses, talvez no último ano, onde as pessoas estão indo ao TikTok como fonte de informação, com formato Hoje eu vi diferente. jogo da Champions sendo transmitido pelo Pois é, TikTok. os recursos vão sendo aprimorados por cada uma dessas plataformas. Ele talvez tenha conquistado o público jovem muito rápido. Que mas é o que se adapta mais rápido também, né? O que está de olho aqui ao perfeitamente. Mas é tenha normal. notado também que não era o suficiente para Não. consolidá-lo. Então ele está buscando hoje já outro tipo de público. Esse é um detalhe, por exemplo, de você, que a gente já falou sobre isso, que eu acho fantástico. Assim, infelizmente, o mercado ele é seletivo, como tudo na vida. E eu comecei lá com 28 anos. Parecia, para a época já era uma idade. Só que você consegue se comportar e ser aceito desde da meninada nova até geração. os avós dela. Isso reflete até nos meus patrocinadores. Eu Exato. trabalho em loja de roupa infantil até a última instância onde todos nós, espero eu, chegar, que é um cemitério, né? Então, Pois é, eu já, uma vez conversando a gente já falou sobre isso também, o menino do cemitério, lá do Campo Santo, né? Que era, tentar lembrar o nome dele, que era o que fazia o marketing. E eu dei uma carona para ele, voltando de lá de uma reunião, e ele me comentou isso comigo. Como o seu comercial tinha uma penetração em determinadas classes que os deixou surpresos. isso. Você precisa, à medida que você se propõe a trabalhar nisso, é importante também que ao longo você trabalha na área imobiliária, é corretor e é conhecido em Campina Grande como um corretor que trabalha para o público prêmio. Concorda comigo? Uhum. Talvez em algum momento isso tenha até lhe incomodado, porque talvez tenha fechado portas para outros tipos de negócio. Por outro lado, lhe inchou e isso deve ter lhe trazido também grandes conquistas. Como colunista, foi natural que associassem a minha imagem a essa área um pouco mais premium, né? Esse público um pouco mais fechado. E uma recente transformação na minha vida me trouxe para perto de um público mais abrangente, que foi a minha chegada no rádio. Então, o rádio, por ser um veículo, assim, é assustador falar nisso, porque até muito pouco tempo atrás decretaram o fim do rádio. E o rádio cada dia mais forte. Mais forte. E o rádio é cada dia mais forte. Engajamento incrível, né? Impressionante. Porque ele saiu da faixa de AM, foi para FM e hoje ele está na internet. Isso. Ele migrou para a internet, talvez, primeiro do que a própria TV. Perfeito. O modelo que a gente tem de podcast é um retrato do rádio. Perfeitamente. Isso aqui nada mais é do que um programa de rádio. Se você Exatamente. transformá-lo para as ondas da rádio,
cabe tranquilamente. Talvez para a televisão precise de um recurso ou outro a Claro, mais, perfeito. mas para o rádio não. Então a rádio me trouxe essa benesse. Isso já com o adiantar da idade. Então, enquanto eu era um jovem de 28 anos, atuando nesse mercado, eu estava mais próximo. Você concorda que com 28 eu estou mais próximo da turma de 15. Né? À medida que a gente vai ficando mais velho, hoje eu estou com 45, eu não queria revelar essa idade, mas fui obrigado aqui. Então, hoje com 45, o rádio me aproxima de um outro público. E a minha luta diária, entendendo essas nuances das plataformas, a plataforma diz muito sobre comportamento. Acho que está no DNA do projeto, né? Ali mostra muito o comportamento das pessoas. E eu sempre aguçei muito a minha percepção para entender esses fenômenos. Então, eu detecto muito fácil o meme da hora, a vestimenta que determinado grupo de pessoas está usando, o que determinado tipo de pessoas está ouvindo como preferência musical, por exemplo. E essa percepção, aí é uma característica pessoal, eu não tenho como justificar dentro da minha caminhada o porquê disso ter acontecido, eu suponho que seja uma característica aguçada, mas é pessoal, e ela me permite enxergar essas transformações. E aí eu vou continuando no processo de adequação. Mas também isso que tu faz é muito difícil, porque muita gente não acredita naquilo que ela enxerga, na sua própria visão. Né? E você enxerga e segue isso. Isso não é fácil. Eu confesso... Né? Porque você sai na frente. Sem falsa modéstia, atuando nessa área... Falando sério. Falando sério. Nessa área do entretenimento, na rede social, eu já me comportei de diversas formas. Eu já fui o cara que fazia piadas engraçadas, que mostrava apenas o cotidiano, sempre agregando, claro, sociedade, festa, glamour, mas eu já me comportei como vários personagens. Em alguns momentos, o que me fez, talvez, não fazer uma imersão propriamente dita na comédia, por exemplo, foi o fato da internet também, por ser um campo aberto, existem as reações das pessoas. Né? É verdade. Enquanto eu estou no impresso, ali eu tenho uma falsa sensação de que a minha palavra é absoluta. Eu escrevo, ouço uma repercussão ou outra, mas ela é absoluta, porque as pessoas não podem se contrapor ao que eu escrevo. Concorda comigo? Na rede social, não. Ela é de imediato. Eu emito uma opinião, automaticamente corro o risco de, desagradando alguém, ouvir algo que eu não goste. Então, eu cheguei essa dimensão que eu ganhei na rede social local, eu sempre considero algo local, aconteceram de diversas formas. No momento em que eu gravei um vídeo que acabou gerando uma repercussão muito grande, onde eu dava dicas de moda, incluindo pílulas de humor, num texto não politicamente correto, eu acabei recebendo uma represália muito grande. E aquilo me travou no YouTube, por exemplo. Depois dessa experiência, eu nunca mais consegui gravar um vídeo para o YouTube dentro do formato que um dia eu me propus. Mas talvez se fosse hoje, entendendo que hoje eu encontrei alguns antídotos. Eu convivo muito bem com a internet, mesmo sofrendo ainda com haters e tal. Mas se eu tivesse encontrado a época, talvez hoje eu estivesse num patamar completamente diferente. Porque na internet só existe uma regra. Em linhas gerais, tentativa e erro, e não ter medo da superexposição nem do julgamento das pessoas. Hoje em dia tu está tranquilo com isso? Não em sua totalidade, apesar de tomar Rivotril, não, brincadeira. Mas eu já cheguei a ter problemas sérios, assim, nunca cheguei até a depressão mesmo, mas tive pânico, o Mariberto acompanhou esse processo na época. Eu vivi algumas turbulências de saúde mental por isso. Porque até aprender a conviver, o que me ajudou muito foi a maturidade, já tinha uma idade suficiente para entender algumas coisas, eu consegui me equilibrar. Mas talvez eu pudesse ser muito maior se não tivesse tido o medo dessas duas coisas, de tentar e errar. Eu sempre muito perfeccionista, como referência em Campinas, eu queria acertar sempre. Pouco ansioso. Pois é, ansioso demais. Mas hoje em dia a ansiedade é mato, né? Olha, hoje nós nos deparamos hoje com um episódio que eu acho que retrata tudo isso. Pelo menos sem uma investigação mais profunda, o caso do Luva de Pedreiro, um dos influenciadores que emergiram de forma mais rápida nos últimos tempos. Pois é, ganhou rios de dinheiro, pelo menos é o que a mídia traz. Hoje usa a rede social para dizer que está fora.
que não quer mais. Mas Celino, Isso, eu, pelo menos, julgo, a gente vai ter as respostas. Desculpa, Mário, rapidão. A gente vai ter respostas logo, mas eu considero que aquilo foi um grande problema de saúde mental. Eu com também certeza, é porque assim, Também essa transição que você fez, ela deu primeiro lhe trouxe uma maturidade, você passar, e graças a Deus hoje, hater que vá para ponto que caiu, que a gente já conversou isso, se você tem não alguns tem algo... antídotos. Não se gosta, bloqueia o cara. bloqueia e Acabou. foda-se ele. Acabou. Então assim, o que é interessante em você é que você não é um personagem, você é esse dia a dia, e isso terminou lhe trazendo um mercado e seguidores para as pessoas lhe têm essa referência como uma pessoa Séria, né, séria, né, à toa a quantidade de anúncios. E assim, eu só vou discordar que você disse que era local. Você já não é mais local que hoje, por exemplo. Estadual. Exato. Estadual. Então, eu vou dizer que é um produto estadual. Isso. E essa coisa, para quem convive com você, sabe que tem uma diferença grande. Não lhe subiu a cabeça. Não me subiu a cabeça. Mas também é um exercício diário para você não ter a impressão de que você, exatamente por tudo isso que lhe envolve, quantidade de seguidores, a força da opinião, a autoridade que teoricamente você tem, lhe permita sair do que você julga de princípios morais e éticos. Exato. Mas é um exercício. Você se pega aqui e acolá numa situação onde 3 segundos de respiração faz com que você não erre. Faz toda a diferença, né? E, de imediato, vou logo dizer, não sou infalível ao erro. Claro. Né? Em isso alguns é momentos já normal. titubeei, posso vir a titubear também, mas o importante é a consciência. Quando eu me referi à maturidade, agora há pouco, é que nós temos, a maturidade nos dá essa tranquilidade de poder refletir sobre o erro ou o acerto. O jovem, como luva de pedreiro, voltando ao assunto, Sofre não demais. tem associado a isso, Infelizmente, além não das teve questões base. Não além tem das tempo ainda. questões educacionais, que todo mundo sabe a precariedade da vida daquele garoto, não tem a maturidade para agir diante dessas dificuldades. Mariberto disse uma que é regra, que deixa aqui, inclusive, como regra para qualquer pessoa que usa a internet. Se você for adentrar a vida do hater, você vai fazer a imersão no mundo negro, que é o dele, da insatisfação, da frustração, da do frustração. problema. Você vai descer o nível dele. Vai lá e Isso, bloqueia. talvez você não consiga voltar. É aquilo que vai fazer você entrar numa depressão. Se você é o primeiro contato, ao primeiro sintoma, você exclui o cara e bloqueia, Tchau. Acabou. você tem alguma Foi um susto frustração, só? foi um susto, mas Passou. aquilo não lhe deixou sequela. Passou. Eu fico impressionado hoje com algumas pessoas que chegam nesse limite, nesse nível de autoridade, seja ela política, Tudo seja lá ela na internet. empresarial, usa a internet como palco para discussões. Sabe, gasta seu tempo discutindo em âmbito da internet, porque a pessoa que discute com ele, o seu interlocutor, tem muito a ganhar. Normalmente são pessoas desconhecidas. Né? Você Tem não. muito a ganhar. Essa pessoa como protagonista, não. Ela só tem a perder. Então, mas isso também é uma questão de É uma maturidade. questão de foco também, né? De você focar naquelas pessoas que você está entregando. Né? Que elas estão ali buscando informação, conhecimento. Por exemplo, uma análise sua sobre esse caso do Luva de Pedreiro é essencial, é Porque fundamental. vive, Porque vive. você conhece de dentro, E por olha, trás das cortinas. E vou dizer mais. Esse depoimento, a gente teve a oportunidade de conversar en passant hoje na hora do almoço. Esse depoimento, esse problema que o Luva de Pedreiro está enfrentando, eu tive depoimentos de outros influenciadores paraibanos, que eu conheci inclusive na época que não faziam sucesso, e que hoje fazem muito sucesso, são ricos, aí eu me refiro diretamente à questão material, são realizados nesse aspecto. Lutaram muito para chegar a isso, mas são personagens, eu dizia hoje dessa diferença. Tem um comediante aqui, o foco dele é a comédia, eu não vou citar o nome para não ser antiético, e ele chegou para mim quanto era difícil a vida dele, porque as pessoas exigiam que ele tivesse 24 horas rindo e fazendo humor sobre qualquer coisa. Foi o que levou ele a fazer sucesso, a ganhar dinheiro, mas que hoje o incomodava, porque ele não conseguia ser uma pessoa normal, com suas Ser dores, mesmo. seu sofrimento, porque as pessoas exigiam sempre isso dele. E qual o item que mais me chamou a atenção? Ele disse, hoje eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa com minha família. Escondido. Se eu tiver uma obrigação para fazer, aí eu trago para a minha realidade, que apesar de Mariberto ter dito, pô, Celino, você não mudou, isso não subiu a cabeça, e você é o que é e fala sobre o seu dia a dia na rede social. Ponto. Mas a obrigação de fazer
Isso aí em qualquer Exato, esfera de né? profissional. É pesado, né? Não só na rede social, como no ramo dos corretores de imóveis, enfim. A obrigação de fazer vai lhe tirando o prazer daquilo. É. Nunca na minha vida foi tão essencial, de 30 em 30 dias, escolher 2 dias para dar um pulo fora de Campina ou para ficar em casa com minha família sem fazer nada. Parece que você realinha a mente para Você é trabalhar. você. Mas faz muito bem também, né, Celino? Muito bem. Mas é aquela coisa assim, todo mundo precisa de um escape, né? Eu sou judeu, acho que Maribeto comenta isso de vez em quando, né? Só me chama de um judeu. E a gente tem o Shabat, que é o dia de escape. Você foge de trabalho, foge desse tipo de preocupação, você vai abrir os seus olhos para outras coisas. Família, Isso. ajudar quem precisa, visitar um Religião. hospital, isso, descansar, não fazer nada, fazer o que você falou, uma pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela questão de você tem que rezar todo dia, você tem que dar caridade. Cara, eu não tô com saco hoje para dar caridade. E É preciso se permitir, cara, não fazer. E as coisas não podem ser com muito obrigação. importante. Até precisa ficar dentro. Tem coisa mais sagrada e mais maravilhosa do que a família? Experimente passar 30 dias sem sair de casa só com sua família. O seu casamento vai logo acabar. Vai. Vai A ter logo um pandemia estresse. que o diga. Pandemia que o diga. Pandemia que Mas o no meu diga. caso, me fez Porque- até bem. Eu conto Porque isso como história também. você precisa de um espaço seu, mas você precisa de um espaço com sua esposa, com sua família, com seu trabalho, com seus amigos. E a gente tem Minha muitas mãe- facetas, né? Minha mãe dizia os mais velhos precisam ser escutados sempre. É. Eu acho que 3 pessoas estarão daqui a 300 anos, talvez num novo formato de podcast, num novo projeto, um novo nome para isso, conversando sobre algo e os mais velhos precisam ser relembrados. Minha mãe tem uma palavra que na minha cabeça soa como mantra e que eu ouvi desde pequeno. Acho que já lhe disse isso alguma vez na vida. Equilíbrio. É. Para todas as situações da nossa vida. Olha, o excesso ou a falta, ele sempre é prejudicial. O excesso, o equilíbrio, Ele é fantástico. né? Ele faz Entender seu estado de alegria, de felicidade, de tudo. em tudo. Agora, em tudo. a gente só chega nesse equilíbrio aí passando pelo deserto, que é passando pelos extremos. Quando você sofre um pouquinho do lado, sofre pelo excesso, sofre pela calma, e você vai ajustando ali, vai Perfeitamente. balizando. Perfeitamente. A gente tem que passar por esse deserto. Não tem amadurecimento sem passar pelo deserto. É porque Até que você seja muito sábio para tomar todos os conselhos possíveis, como você falou, principalmente das pessoas mais ninguém, velhas. Uma hora você vai acabar errando, mas a gente vai sempre buscar errar menos, né? O objetivo é isso. você pega, por exemplo, Viver bem e errar menos. Errar menos. claro. Não é não errar. Quando eu falo dessa coisa de Celino que ele começou lá embaixo, para a explicação que eu quero dar, Legal. no primeiro degrau de coluna social, e vem onde hoje você está. Você hoje tem sua rede né? Você hoje tem a estrutura que você nunca teve quando você prestava serviço para alguém, e hoje isso é seu. Sim. Porque, assim, o programa de rádio tem uma diferença na mudança que você teve quando voltou para Correio, que lá lhe permitiu, Sim. você agrega muito para Correio, pro Não tenho dúvida. programa, O sistema me dá É a uma credencial troca. que eu preciso. mas é uma troca. O estranho da internet hoje, eu vi um pouco desse Luva de Pedreiro lá atrás, quando ele começou, e foi assim, ele saiu de nada para 20 milhões de seguidores. Não houve uma caminhada. Não houve uma caminhada. Isso. E isso A assusta. caminhada amadurece. Né? Né? Ela amadurece, sim. Você pega alguém que em fevereiro estava dizendo, gente, eu estou comendo batata frita pela primeira vez, e há 15 dias ele estava gravando no Parque do Príncipe, em Paris. E eu acho que isso tem deixado um legado muito ruim para as novas gerações. Vou lhe dizer por quê. Quando a nossa criação, ela foi pautada em ditos dos nossos pais que diziam o seguinte: ou você estuda ou você trabalha muito. Isso. Né? Você vai comprar o seu primeiro carro, é uma grande vitória. Você vai comprar a sua casa. Tem objetivos. Isso, os seus objetivos, isso tudo muito a longo prazo. Você já crescia consciente de que precisava caminhar. Esperar, né? Hoje, a internet deu a possibilidade, inclusive, e com mais força através das redes sociais, que a gente assistisse jovens que da noite para o dia, através, claro, de talentos, de dons e de sorte,
Também, eu sorte, acredito nisso. mudassem completamente sua vida, principalmente a financeira, que é o parâmetro mais analisado dentro desse É o que a universo. gente enxerga mais, né? Isso, aí você está criando Nós estamos assistindo uma nova geração que ansiosa por mudar de vida da noite pro dia. E todos que o seguem querem chegar naquele padrão. Perfeitamente. É a nova Mega Sena. O cara tá fazendo errado? Não, mas a gente precisa Não é? entender. Eu estava vendo uma matéria essa semana, são mais de 38 milhões de canais de YouTube, olha só. Exatamente. Né? 38 milhões, eu vi em algum lugar isso, 38 Isso. milhões de canais de O YouTube. Thiago Reis. Reis. Thiago Reis, exatamente, falou isso. São 38 milhões de canais de YouTube. Você precisa entender que o cara que ficou milionário da noite pro dia, seja ele dançando, tirando a roupa, fazendo mágica ou expondo uma opinião abalizada, ele faz parte de uma exceção. É. Ele faz parte de uma exceção de pessoas que É o conseguiram- Neymar. Perfeito. Então, por mais que você... É para se projetar numa pessoa dessa? Sim. Claro. Talvez ela tenha ali tudo que você precisa entender, que para fazer sucesso você precisa estar amparado. Daquilo ali. Ótimo. Mas almejar aquela condição Aí outro é outra história. Até porque nas redes sociais, no universo digital, tem uma palavra que eu tenho muita dificuldade em dizê-la e vou pedir a ajuda de vocês, chama algoritmo. Sim. Algoritmo. Tem questões inexplicáveis de pessoas que foram alçadas à condição de subcelebrities ou de celebridades propriamente ditas e que você busca entender como aquilo aconteceu. E você não entende. Basta você entender o Bora Bill! É. É Bora Bill, né? Vamos, É. Bill, uma coisa assim. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Ouvi É vocês no como- almoço falando. É como caneta azul. É como Caneta Azul, é como Cabeleleira Leila, enfim, tantos outros que já passaram por aqui. Então você não existe mágica. O algoritmo não deixa, não existe algoritmo. 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 Isso. Algoritmo. Você Por isso falou que certo todas as vezes. Pronto. Não é essa aí que... Então, assim, não existe essa regra. Né? Para nossa criação e nossa busca de sucesso, o nosso pai tinha uma regra. Se você for bem educado em casa, estudar, Isso. for Tinha uma base dedicado, massa. a probabilidade, porque aí existem variáveis na vida que não estão, né, Sim. não podem ser previstas, mas a chance de você chegar ao sucesso era muito grande. Nesse universo, não. Não. Nesse universo, não. E é muito incerto, muito volúvel. E a pressão é muito grande. Augusto Cury, É porque você grande, vai fazer sucesso muito rápido. grande Né? psiquiatra, ele fala isso. A síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade que a gente tem hoje em Que dia. foi potencializada. Né? A Ela gente sempre tem uma- existiu, mas agora foi isso, potencializada. E, como você falou, tá no DNA da rede social, que ele é pensado por psicólogos, por psiquiatras, para usar de subterfúgios, ferramentas para facilitar que capta a nossa atenção. E quanto mais novo a gente é inserido nesse meio, né? Você vê criança que não sabe ler e escrever, mas ela sabe usar um celular com... Minha filha, com com uma rapidez perfeição. impressionante. E ela já, a gente sem perceber, ela já está sendo puxada para aquele mundo onde Hoje- ele estimula a ansiedade e esse pensamento acelerado, não consegue parar, como você falou. Aqueles 3 segundos que você disse, de respirar antes de dar uma resposta, de postar um comentário, Isso. falar alguma coisa. Porque se você respirar esses 3 segundos, você não vai postar 99% das coisas que você ia postar. Perfeitamente. Aí o impetuoso, que não respira os 3 segundos, esse está fadado a fazer sucesso ou a naufragar. Ou ele faz o sucesso ao extremo, ou ele naufraga. Porque, por isso o equilíbrio, a gente volta a falar sobre isso. Esse é o grande dilema dos pais de hoje. Eu sou pai. Eu sou pai. Você agora. Sei hoje, pronto, eu sei, e Mariberto já é pai também. A gente sabe dos malefícios que essas telas podem provocar nas crianças, nós sabemos sim, mas nós não temos ainda uma geração sequeladas com isso. A gente não sabe até que ponto serão Quais essas os sequelas. efeitos, né? Quais são esses efeitos? Tirando por mim, eu quero evitar que minha filha, de toda forma, tenha uma superexposição, mas me faça uma pergunta ao mesmo tempo. E se eu quebrar o ritmo natural da geração dela e ela, por uma Se decisão deslocar, minha, né? se deslocar, se Não atrasar? tem receita para isso. Não É como tem. você falou, é na experimentação. Exato. Dá um pouco, tira um pouco, O que- Vai testando. vai testando. E O vai que testando. difere hoje é que eu acho que a nossa geração, ela, graças a Deus, ela tem uma maturidade que, infelizmente, talvez a próxima, dos filhos, não vai ter. Porque a gente vem passando esse processo Nós de estamos aqui, implantação. nós estamos
da fita Do cassete. mimeógrafo. Do O mimeógrafo. cheiro da prova do mimeógrafo, Exatamente. nós passamos até a gente chegar aos demais. tablets como Exato. hoje. Esse cheiro era bom demais. Era. O pessoal não sabe nem o que é que a gente tá falando. Não, então Mas assim, pra Se você não defender- sabe o que é o mimeógrafo, dá um Google aí. É. Mimeógrafo. Mas pra- Todos já tivemos a Mas para oportunidade. defender aqui. também a geração, né? Todo mundo hoje em dia da sua geração, né? Que é bem antes da de Celino e umas 3 vezes antes da minha. Vou lhe defender, tá, Celino aqui, de Marimberto, porque ele fica dizendo que vocês são da mesma geração, né? A gente sabe que isso não é verdade. Não, mas as gerações são marcadas por 10 anos de intervalo. Então nós somos da mesma geração. Não, Você é da outra, você é de Não uma ajude, outra, não, mas não ajude, nós somos não. da mesma. Ele já tá no cabo da Boa Esperança, ele já tá indo para outra, eu ainda fico por lá, ainda fico por aqui um bocado de tempo, viu? Amém. Obrigado. Mas não é todo mundo da geração do meu amigo Mariberto que sabe usar muito bem a internet, não. É verdade. Pra você ter uma ideia, eu também Tem vi umas tia do Zap aí que acredita em toda coisa que Tudo, vê. não. Eu acho que isso é normal. Eu só Olha acho. aqui, Mas aí aquela você pura- sabe, mas a idade também distanciou um pouquinho do que é a realidade. Então você perde um pouco essa se perde, né? noção. Mas isso faz parte, né? Infelizmente, antigamente você tinha uma série de outras coisas de... Olha, eu não sei se esse dado que eu vou dizer que é preciso, mas ele está embasado num dado científico, que eu não vou conseguir trazer a fonte aqui agora, e a precisão sobre as idades. Mas uma criança de 6 anos hoje tem mais informação Sim. do que um senhor de 60, de 100 anos Sim, atrás. sim. Coisa Indiscutível. É, isso. Coisa Diz impressionante. que é mais do que o presidente dos Estados Unidos, comparando com a nação mais importante, né, da época, uma criança de 8 anos. Assim, Mais isso é algo informação. absurdo. Então, imagina a quantidade de coisas que tem que lidar na Pois é, cabeça. eu recebi- E a quantidade de matérias, que todo dia, hoje em dia, na escola, todo ano é uma matéria a mais, né? Eu Para fiz uma criança entrevista esta aprender. semana com o doutor Imara Queiroz, que é cardiologista, que Cardiologista. inclusive é um nome assim, sensacional para estar com vocês aqui. Fotógrafo. É fotógrafo, uma pessoa de muita sensibilidade Casada com um e amigo muito querido, com competente. Alex. Pois é. Ela participou recentemente de um congresso de cardiologia na Europa. Era um sonho dela, ela disse que não acreditava que um dia fosse conseguir e foi, inclusive defendeu o artigo. Na volta, ela fez uma entrevista conosco, mais precisamente ontem, e eu perguntava sobre as novidades, ela fez uma explanação sobre, né, o universo da cardiologia, o que estava por vir, por exemplo, como roupas que automaticamente já fazem a leitura do nosso coração, já emitem relatórios e essas roupas... Vitais, Isso, essas roupas são capazes de nos dar norte sobre o nosso estado de saúde. E é como a Apple hoje tem esse tipo de tecnologia, né? Isso, Em caso no de relógio. pessoas que são salvas por Isso, causa no do relógio. monitoramento. Ela falou sobre a novidade que logo, eu tomo remédio, né, já estou entregando a idade também, eu tomo remédio de colesterol e tomo remédio de pressão. Né? E para quem teve infarto, você toma ainda um outro tipo de medicação. Não sei se você que teve quase um infarto, não sei se foi um infarto. Alguns. Não, mas você teve um sustos. piripaque um dia desse. Teve um susto. Eu tomo 2 medicações, tem gente que toma 3 ou 4. Logo, tudo vai ser resumido em uma só medicação com todos esses compostos. Então, mas onde é que eu quero chegar? Ela dizia que antigamente os médicos mais abastados, eles estavam sempre presentes nesses grandes eventos mundiais sobre suas especialidades e guardavam para si essas informações. Porque a distância da informação era tão grande que fazia com que esse médico... represava, né? Ele represava, ele era conhecido como um médico que acabou de chegar de Londres, por exemplo, Se tornava hipoteticamente, referência. se tornava referência, então era o cara que estava em cima do que era mais novo. Hoje, Mara de Celino não existe. O que eu estou lá e vi, eu tinha uma vaidade, queria participar, é importante para o profissional, sim, Não, mas ela essa tem informação já está disponível para todos, Agora, né? para o estudante que é recém-formado, que acabou de terminar a especialidade Tem em o cardiologia, mesmo acesso. já está com tudo aquilo na mão. Mas a gente precisa entender que essa velocidade, essa força. Isso aí que Né? tu falou me lembrou da sua própria história e de um livro que eu gosto muito e eu já citei várias vezes, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e ele fala isso. No tempo de hoje, no mundo que a gente vive hoje, não é o que você sabe que faz a diferença, e sim a velocidade que você aprende, que é justamente, né, como você aprende e vem dominando todas essas tecnologias. Não basta só você saber, Isso. mas a velocidade que você sabe é o fator determinante. Como você disse, preste atenção naquele detalhe, na roupa, no estilo, na moda, no meme. Isso faz toda a diferença. Faz, porque E cada reflete junto com o diretamente que ela no comportamento das pessoas, que acaba refletindo de como eu vou trabalhar isso para poder
transformar em dividendos. Sim. Aí você Aí entenda é dividendos de Sua mente tudo que você empreendedora. imagina, seja dinheiro, seguidor, autoridade, enfim. E Tá, tudo é por aí vai. dividendos. E o mundo está muito, muito pequeno. Cada vez, assim, por quê? Por causa dessa o que tem que diferenciar só é como a gente busca informação, porque vem muita coisa distorcida, e se você não tiver essa capacidade de analisar, aí também você sai meio que... Só tem uma falha na internet, sabe? Eu adoro a pluralidade de todas as pessoas poderem participar, mas alguém disse assim que a internet deu voz aos idiotas. É verdade. E é verdade. É verdade. Né? A gente precisa ter muito, muito critério em saber onde buscar. Por isso que a autoridade sempre será um item levado em consideração, por isso que a gente precisa buscar essa autoridade, seja ela estudando, seja ela ganhando títulos ao longo da vida, porque você vai ganhando autoridade. Mas a internet, por ser algo muito amplo, você acabou de citar rapidamente aqui que tem uma geração, a minha mãe também é dessa geração, que quando recebe uma corrente, por exemplo, de oração, por diversas vezes ela ligou para mim, Celino, pare aí, reze agora, porque senão, eu disse, mãe, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Se você não mandar para 12 amigos, Isso é algo bobo. Isso é algo bobo, exatamente. Isso é algo bobo. Mas do jeito que é algo bobo, tem uma fake news também que pode ser devastadora. Exatamente. Que pode ser devastadora. Muito Né? Hoje, imagina você, que eu posso pegar deliberadamente, se for uma pessoa de índole ruim, no intuito de prejudicar a outrem, eu posso elaborar um texto com uma acusação sobre alguém e eu jogo no primeiro grupo de WhatsApp que tenho aqui com amigos. E as pessoas não olham. Eu acabei com a reputação de alguém. Isso. Então, imagina, para você desfazer algo dessa natureza, o estrago que ela já fez na sua vida é algo praticamente impossível. Aquela história da almofada, do travesseiro de pena de ganso. Jogou as penas e tchau. Não eu sei que é mais. clichê também, mas é algo que precisa ser usado. Eu sou, assim, eu acho que a internet ela não pode ser... ela não pode ser... colocada censurada. Ela tem que ser livre. Isso. E a gente tem que ter capacidade de decidir de entender essa série de coisas que é difícil. Porque, assim, essa coisa, ela sempre aconteceu de formas diferentes. Perfeito. Né? Perfeito. Caminhos diferentes. A fofoca, ela a maldade, ela sempre existiu. Sempre vai ter gente ruim, faz parte da índole humana. A gente já falou isso uma vez, dizer, o que é que tem alguém que vai na página de outro fazer um comentário deselegante, porque ele está lá com as frustrações dele. Então, essa coisa da notícia, ela vai continuar existindo. Já há um fenômeno em quem media essas plataformas da constante pesquisa em ferramentas que inibam esse tipo de coisa, seja no uso das palavras ou através da inteligência artificial, descobrir nichos específicos. Isso é um processo, como Maribeth citou, essa evolução que não é de hoje, ela acontece em todos os veículos de comunicação. No rádio, obviamente, que em algum momento da vida, alguma rádio mal intencionada também plantou uma fake news. Né? Deve ter sofrido sanções ou não em relação àquilo. Na internet hoje, as próprias plataformas e os governos têm a obrigação de criar as alternativas para proteger o cidadão. Né? E as autoridades criarem os mecanismos necessários do ponto de vista legal para punir pessoas que praticam crimes na internet. Você tem o direito à liberdade, vai ser responsável. Mas isso vai fazer parte da evolução também. Exato. Só que o ruim de tudo isso é que nós somos a geração que está vivendo o processo. E quem vive o processo é muito mais doloroso. É muito mais doloroso. Toda mudança é Talvez difícil. na nossa geração daqui a 30 anos, eu não gosto da palavra censura, principalmente sendo um comunicador, obviamente que não posso gostar dessa palavra de forma nenhuma. Mas essas reflexões atuais sobre até onde os governos podem ou não legislar sobre isso, até onde os entes legisladores podem intervir na vida das pessoas, em algum momento são exacerbados? São. Mas é preciso acontecer o extremo para que a massa se volte contra aquilo e propõe uma reflexão do que é mais... uma mudança. Do que é mais palpável e do que é mais real. Se um ou outro ministro não tivesse se comportado como se comportou recentemente, dando um mau exemplo, do que eu considero ser mau exemplo, já que existe uma lei de liberdade de imprensa, que você... E se essa pessoa... A lei de liberdade de imprensa, deixando bem claro que existem limites para isso. Eu não posso, por ser comunicador, assinar falar o que quiser. Falar o que quiser.
Se eu falar o que eu não quero, o que eu não devo, Já existe uma legislação. já existe uma legislação para isso. Mas se eu, como medida educativa, decido eleger alguém como bode expiatório, aí eu abro um precedente muito complicado. Perfeito. Porque ou você faz para todo mundo, ou você não pode eleger, porque você corre o risco de, à medida que você escolhe alguém como bode expiatório e ela tem uma ideologia política, automaticamente, todas as pessoas que comungam daquela ideologia Aquele pensamento. vão Vai achar ficar engraçado. que é intencional. Eu vi exatamente. ontem e aí eu não vou politizar, mas era que já foi deputado federal, já foi tudo líder de um grande partido, de repente o cara tava numa live lá e comemorando a morte da rainha com algo tão assim pequeno, porque é um país que fez isso em tal canto. Escravocrata. Pô, velho, Eu vi uma explicação de alguém sobre cabe, isso. Se cara. você for buscar na humanidade, todos os povos, Todos, sem exceção. brancos ou pretos, Amarelo, em qualquer algum cor. momento escravizaram alguém. Sim, Ué, sem claro. exceção. Processo de evolução, que é muito, o nosso, que é muito recente, inclusive, nós estamos falando aí de um pouco mais de 100 anos, onde a gente conseguiu abolir tudo isso, ou pelo menos estamos tentando, né, um Exato. processo ainda de evolução, mas cronologicamente é muito curto esse E foi ontem, foi ontem. na Então, história da humanidade. esse processo está se moldando aí. A gente precisa entender a história. Ali a gente está falando do ser humano, você comemorar a morte Exato. do ser humano. Exato. A gente precisa E eu entender a tenho história certeza como que não contexto sabe de época. nada Você sobre a pessoa. É claro. Como você É falou, o assim. ser humano, a pessoa. Quem é a pessoa que você está se referindo? É e de algo que com certeza. Porque eu ouvi falar. Eu sempre, hoje, cada vez mais eu repito isso. Agora, tome muito cuidado quando você escuta alguma notícia. Espere 30 minutos. Não, e tudo bem, escute, mas não repita. Não, claro, estou dizendo, escute e espere 30 minutos para você se manifestar e falar, mas peraí, e como foi, de onde veio e tal? Porque senão você vai reverberar algo que Não, e você vê só O risco de reverberar algo que não é que seja inverídico, por exemplo. Extremos, né? Você, por exemplo, no caso na época da candidatura, Bolsonaro sofreu a facada. Era para ter morrido. Porque ninguém mata o STF. Explode uma bomba lá. Mata Lula, mata isso, mata aquilo. Morre alguém de alguém, todo mundo fica comemorando, como tu falou aí. Mas a rede social tem muita responsabilidade nisso. Porque sentimento de ódio é inerente ao ser humano. Existe aqueles Exato. que são Sim, mais sim. né, fervorosos, Sim. outros que são mais contidos por valores religiosos, familiares, Morais, educacionais, sociais, morais, por aí vai. sociais. Mas a rede social, você concorda Ela que estimula muito ela isso estimula. aí. Você tem seu perfil, você vai lá e Ela- taca uma frase Ela entrega sempre isso. Ela vai desejando a sempre morte a alguém recomendar né? isso para você. e você É, ganha eu- visibilidade por eu isso. acho Tu muito acha sério que- isso. Tu estava falando sobre essa questão dos meios de comunicação, principalmente a mídia principal, né? A grande mídia, o mainstream. Tu acha que por essa forma que ela vem atuando, se posicionando hoje, como você falou, né? Elegendo bodes expiatórios e determinadas redes, elas têm os seus próprios, né? Tu acha que isso favorece ainda mais o teu trabalho para entregar informação, comunicação, notícia verida e factual? Te ajuda? Essa interpretação sua de até onde veículos estão distorcendo o princípio básico do jornalismo, que é Sim. trazer a boa informação, checar a Sim. notícia, ela ainda é muito particular, porque eu até comungo com o que você diz, mas Sim. possivelmente poderia ter algum convidado seu sentado aqui que dissesse, não, eu não acho, eu acho que Perfeitamente. a Globo está, por exemplo, 100%. 100% certa. Eu acho que o calor dessa polarização, eu acho É o que estimula mais. eu acho os jornalistas da Globo fantástico, da Record, são grandes profissionais que estão ali. É o tom. É o tom da rua que acabou chegando à bancada dos telejornais que está prejudicando. Mas A notícia pela notícia, a probabilidade de uma grande emissora dar um fato irreal é muito pouco. Mas o tom que o apresentador usa para conduzir aquela Eu notícia, acho- esse pode gerar uma consequências das gravíssimas, coisas que eu acho que é o que eu condeno. Eu condeno isso. O que me tem me assustado nessa turma é o seguinte: é que eles perderam o controle da informação. Deixou de. Pô, eu lembro. Você falou, né? O colunista mandava, né? Exato. Isso. Pô, você pega uma Eliane Cantanhede, que seguia quanto tempo no Twitter, não sei o quê, para ter informação precisa, um Jéssica Camarote.
E aí, de repente, esse cara, ele não consegue mais ter o furo de Mas reportagem. eu vou dizer o que é que E aconteceu. isso está assustando essa Eu vou dizer o que turma. aconteceu. Você está, por favor, Porque, assim, completamente certo. só para fazer uma Completamente ideia. certo. Por exemplo, você deixou de ser só um colunista, e não me entenda para eu concluir, e passou a ser um veículo também de informação, porque na sua Sim. página hoje, a gente já falou sobre isso, você não bota, vá lá, não, a informação ela já está ali. Isso, porque Então, há 15 anos, quem seria Celino ou quem seria quem para botar... Não, é Globo. olha a percepção engraçada sobre Aí rede social. hoje... Quando eu comecei com o site, com a rede social, né, na época o Facebook, foi quando a gente abriu o site, o portal Celino Neto, o que era que a gente fazia? A gente usava a rede social para chamar a atenção para o site. Exato. Então você colocava só uma chamada e dizia, corre no site para ver a notícia completa. Clica Pá. no link. À medida que surge o link no Facebook, você podia clicar no link, já foi uma evolução. Fazia a chamada, colocava o link e dali já gerava a audiência. Depois, vem a rede social, os aplicativos de redes sociais como Instagram, onde se eu coloco a notícia inteira, e eu que sou dono da informação que tinha um furo, não exponho e minimizo a minha para levar para outro canto, Perdeu. você que publicou ela completa, já porque já viu lá, você vai ter a autoridade que era para ter sido minha. Exato. Então, o que é que aconteceu? Os grandes veículos de comunicação estão incomodados porque perderam o furo, como você falou, Maribeth. Perfeitamente. O furo, o que aconteceu agora, imagina o desespero de uma empresa como a Rede Globo de comunicação, com toda a estrutura e nome que tem. Acontece um fato às 3 da tarde, para ela mobilizar um plantão, todos os blogueiros e o Gari que passou perto do assassinato já tirou a foto e colocou. O vídeo Já está circulando. Ela vai ter que pautar a sua informação nos primeiros flashes ou vídeos feitos exatamente pelos populares. Olha que loucura isso. inverteu, né? E onde é que exacerbou? Diante disso tudo, e outros poréns, como financeiros e outras coisas, e interesses talvez pessoais das grandes companhias, a rede social evidenciou a opinião, seja ela boa ou ruim, goste você ou não, tem público para tudo. E o jornalismo de opinião voltou a ter valor, porque é o único que pode se diferenciar de conteúdo. Se eu der a minha opinião, você concorda que ela é exclusiva. Sim. Uhum. A depender do viés que eu A sua decida. análise, A né? minha análise, ela é exclusiva, goste você ou não, você me acompanha se quiser. Então, esses grandes veículos estão começando a entender que eles precisam mudar o tom. Não é a notícia só pela notícia, Tem que ter um apenas comentário. ancorada na credibilidade que aquele veículo tinha, que era só colocar lá e deixava as pessoas se matando para decidir o que era certo ou o que era errado. Não, eles entenderam que precisa se posicionar. Aí é a linha tênue do erro. Se você exagerar um pouquinho na mão, você deixa transparecer verdadeiramente quais são os seus objetivos como empresa e ali começa a descredenciar tantos anos de história. Esse é um grande dilema. Mas o próprio jornalismo está Não é passando nada por fácil, viu? por um ajustamento. O jornalista está passando Eu por um acredito ajustamento. no mercado, que ele vai Um ajuste. ponderando. Ele vai dando a César o que é de César. Agora, Se a pessoa está acertando, está indo bem, ela vai tendo resultado, vai tendo engajamento. Isso. Né? Até as grandes mídias, elas estão lá nas redes sociais marcando sua presença e fazendo a entrega. Você vê as empresas também, né, interagindo. O mais impressionante de tudo, voltando àquela coisa de não ter a receita correta, porque personalidades que se destacaram muito em redes sociais foram prospectadas por grandes veículos de comunicação para incorporarem as grades de colaboradores e não aconteceram dentro daquele formato. Olha como é uma coisa única e como é louco entender isso. colocou gesso. Não existe coisa mais bonita hoje, pelo menos na minha geração, do que ver e ouvir Caio Coppola e Gabriela Prioli falando. Sabe, cada um dentro de um viés ideológico, mas assim, é de uma beleza, sabe, de uma facilidade de comunicação. Quando você joga Caio Coppola na televisão, como já tentaram, não funcionou como funcionou com a internet. Não funcionou como funcionou com a internet. Porque ele precisava, Caio Coppola, quando foi... Esqueci o projeto, qual foi a emissora, o primeiro momento que eles foram os dois juntos. Na CNN. CNN. Eles precisavam entrar num determinado horário. O debate que acontecia até entre eles, que foi histórico, era às 20h30, enfim, todo mundo ficava... Grande debate. Só que a notícia do dia ela já havia sido modificada algumas vezes durante o processo.
Então, não era a mesma coisa de que Caio Coppola e Gabriela Prioli entrassem de forma abrupta, natural, sem nada orquestrado, para falar sobre aquilo, a repercussão era outra. O desenvolvimento Então, é outro. São Situações. times completamente diferentes. Agora, o medo que a rede social trouxe de que os grandes veículos fossem extintos, esse acabou. Eu não acredito nisso. Esse acabou. O mercado já se ajustou, já passou o susto. Já passou o susto, tem público para todo mundo. O que diferencia hoje é porque a internet é algo de produção de baixa qualidade, do ponto de vista financeiro, que permite que muita gente desenvolva geralmente, né? Esse tipo de ofício nas redes. As televisões ainda continuam com custos operacionais muito altos, equipamentos caros. Mas para você ter uma ideia, que eu não sei se vocês chegaram a saber, a Globo, esse ano, liberou, foi a última grande emissora, a liberar que os seus repórteres pudessem fazer cobertura totalmente pelo celular. Atrasadíssimo. Tem um equipamento que você associa ao celular e você consegue fazer a transmissão do sinal sem queda de qualidade. Então, o máximo que eles exigem. Mas hoje, todo repórter da Globo, ele sai com o seu telefone e ele pode fazer a matéria mesmo sem microfone. Né? Na hora. E ela demorou um pouco para entender isso. Aceitar esse processo. Quem melhor se adaptou isso foi a Jovem Pan. Talvez ela já tenha nascido mais dentro desse universo. Né? Perfeito, ela já tem uma pegada diferente. A Globo ela sempre foi a emissora mais tradicional do Brasil. Isso. Né? Não, a Globo foi a terceira maior empresa do mundo do setor, que era algo assim, para uma geração como a nossa, ela foi de algo que você sentiu orgulho. Hoje eu tenho lá minhas deferências, contras, realmente eu não posso deixar de sentir orgulho da Globo quando eu ligo às 9h30 e começa a Pantanal. Eu sou da época da manchete. Isso mostra, inclusive, o poder de reinvenção desses veículos, né? Seja através dos reality shows. Dona Isabel, a avó da minha esposa, e o negócio é bom, viu? É fantástico. E a prova, isso mostra a Globo que o conteúdo autoral... Ele tem muita força de qualidade que ela consegue produzir. E até o que a gente que julga não ser de qualidade, como um Big Brother, mas tem quem gosta, gosta daquilo ali. Dona Shalom. Pois é, mas são produtos autorais. São conteúdos próprios. Nenhuma rede social tem ou faz igual do que a Globo faz. Não tem outro. Vai exigir um pouquinho. Na verdade, vai tirar esses grandes conglomerados de comunicação da zona de conforto. É o que está acontecendo. Eles estavam acostumados, seja da questão financeira, dos ganhos, da publicidade. Eles têm uma dominância, né? E um outro viés interessante é que hoje, não tenho esse dado preciso, mas já existe uma fatia muito grande de mercado que está destinada às redes sociais e, obviamente, que ela saiu desses veículos em algum momento. Perfeito. Né? Ela vai precisar ajustar, não se concebe mais. Está indo lá para a rede social. Ou ela produz para justificar 30 segundos a R$1 milhão, ou ela vai ter que se adequar e esses 30 segundos daqui a pouco vai valer né? o mesmo preço do investimento em um YouTube. Mercado é um reflexo do grande espelho. Sua própria história é um reflexo desse grande espelho que você acabou de falar, né? Ou você se adapta a essa realidade, né? Essa nova tecnologia, essa nova ferramenta. Mas para quanto maior o organismo, mais difícil. Eu não apontei para tudo, não foi por nada não, tá? Eu não entendi o porquê desse maior organismo. Eu não sei é a largura que ele quis fazer referência ou o seu tamanho intelectual. Ele acha que por ser judeu ele também é engraçado. Né? Tirando isso... Entendi. Né? Mas vamos eu já disse a ele que eu não me acho engraçado. Quase engraçado. Quase. A gente se achar sempre quase nos deixa num patamar confortável para viver. Então, ótimo. Ter a certeza de que a gente é algo é a pior das situações, porque aí você incorre num erro gravíssimo, né? Mas se o quase alguma coisa é ótimo. Vem aqui comigo, aqui no cantinho. Olha para mim e olha para nosso amigo fofinho aqui, Mariberto Almeida. E como você falou do tamanho intelectual, né? O bom senso de humor, o gosto refinado, um requinte. É apurado. Né? Tô assim, que atende o público praia. Chegar? Quantos dois? A gente falou tanto da Globo, né? Da emissora, dessa história de jornalismo. Você acha que nosso amigo aqui não tinha potencial para assumir um determinado programa que abriu vaga recentemente? Ele quer chegar lá. Eu acho, olha, ele gosta de óculos diferentes. Gosta. Né? O cabelo e a barba já estão na mesma cor. Já. O peso, ele ainda está aquém do Jô,
né? Mas tem Não é espaço, possível. né? Pra... Mas tem espaço e tem idade para chegar nesse Tem. peso. Eu espero que ele consiga o chegar na tamanho idade do jogo. intelectual né? é... Mas eu acho que falta. Inclusive, agora você sabe que, ainda no gancho dos grandes veículos de comunicação, eles também já entenderam que precisam customizar a programação de acordo com regiões. Então, quando eles enxergam que Tainara OG, no Maranhão, está fazendo sucesso, qual é o primeiro momento da Globo? É chamá-la para participar de algum projeto. Então, hoje eu prefiro ver muito mais. A minha audiência, eu sigo mais pessoas daqui, gosto de ver as pessoas daqui, não por nada, porque elas estão dentro da minha bolha, da minha realidade. E há um processo de customização. Tem um convívio, né? Há um processo de customização Muito personalizado, do né? conteúdo dentro das grandes emissoras. Campina é muito Maria Fifi, né? Isso. Pra você ter uma ideia, eu busquei, quando entrei no rádio, há exatos 5 anos, perto de 6, eu busquei uma fonoaudióloga, para fazer um trabalho e perder um pouco o meu sotaque de nordestino. E quando eu fiz a explanação, ela é especialista exatamente em comunicadores, apresentadores, pessoas que trabalham com a mídia. Quando eu fiz a primeira explanação, eu cheguei super feliz, ela disse a mim, você tá errado. A nova diretriz do jornalismo É o contrário. é o contrário. É que você, se for do Nordeste, você assuma o seu sotaque nordestino. O que é que a gente pode trabalhar? Legal. Neutralizar um pouco. O que você tiver de excesso, você neutraliza um pouco, mas sem perder o charme do que é nordestino. Né? Dá uma suavizada. A palavra é exatamente essa. Olha como essas mudanças estão acontecendo em todas as instâncias e âmbitos da vida. Né? Até isso, né? As pessoas buscavam... Hoje, minha menina chega para mim falando com sotaque. Ela vê tanto o YouTube que ela já pegou o sotaque. Ela já fala gente, naturalmente, mas é porque o YouTube, que é onde ela convive com isso, fala gente. Né? E eu achava lindo isso, porque eu achava lindo os grandes âncoras da televisão usando isso. Não é mais, então você que está preocupado aí com o nosso sotaque, pelo contrário, só não dá também para... Tudo você pode melhorar um pouco, né? Não precisa arrastar muito, mas sem perder o charme do nordestino. Olha aí, sou uma grande fã, nossa produtora Maíra, que fala um oxente assim, bem... Maíra, com esse sorriso que você tem, Maíra, em um oxente desse, você vai conquistar o mundo. Cuidado. Você conquista o mundo, minha filha. Aí, no Fora do Ar eu conto porque ela tem esse apelido de Nefertiti. Era a rainha do Egito. Sei. Aham. Está relacionado diretamente com a história do povo judeu, né? E sobre a escravidão que você estava falando, mas é assunto para... Depois a gente fala sobre isso. Off the book. Tá. Celino. Celino ficou curioso. Não, eu não perco esse bastidor de jeito nenhum. Você pergunta a primeira, quando você assim, tá fora do ar. A gente tá ao vivo no YouTube também? Nesse momento, não. Celino, você quer ver um negócio, Celino, você passa uma mensagem para ele dizer assim, quando puder eu tô precisando falar um artigo urgente. A mensagem ela não chega, ele já tá ligando. Mas imagina um ansioso, convicto, diagnosticado, possivelmente com TDAH, receber uma mensagem como essa. Escorrói suas entranhas. Passa a ser prioridade. No dedinho do pé. Passa a ser prioridade. Ele já... Mal a mensagem chegou, ele pode estar onde for. Mariberto, não revela isso. Mariberto acabou de revelar uma forma que alguém falar comigo. A partir de amanhã, todas as mensagens virão com esse texto. Ligue para mim urgente. Tu falou sobre essa questão do título, eu ia falar, mas acabei esquecendo de interromper. Lembrei agora. Sobre essa questão que tu falou do tom do jornalismo da grande mídia, de buscar um tom, uma opinião, que é ter esse título mais chamativo. Será que não é uma estratégia deles também para chamar a atenção do pessoal para assistir, ler as matérias? Sem dúvida como os podcasts todos utilizam os cortes com essa mesma pegada? Com essa deixa para fazer com que você procure o conteúdo. Sem dúvida nenhuma. Uns exacerbam um pouco. Perdem a linha, né? Perdem a linha, outros são mais equilibrados. Mas isso aí também acontece de blog para blog, de jornal para jornal, de programa de rádio para programa de rádio. Isso sempre... Aí é linha editorial, propriamente dita. E como também você tem quer perfil, trabalhar. Né, que gosta mais desse... Mas o que eu chamei a atenção naquele comentário é que a opinião em si
Nos grandes veículos não tinha espaço. E A hoje- opinião. E hoje tem. Sim, hoje porque tem. mudou completamente, E né? hoje tem. Ô Celino, recebe muita fofoca, assim, para publicar? Muito. Não? Nada. Muita. Nada. Olha, eu publico. Eu vou fazer um resumo da minha vida. Eu publiquei ao longo da minha vida 5% de todas as informações que eu recebi. Se você quer saber em relação a essas fofocas mais picantes. Aham. Porque, olha, de chifre. Chifre que eu digo é gaia mesmo. Você que está Gaia. acompanhando é gaia mesmo. De chifre, de calote, de cheque sem fundo, Real. de pessoas que queriam me usar para se vingar de alguém. Olha, para se vingar de alguém. Agora, eu tenho uma coisa que está associada, ou pelo menos eu luto todos os dias para que tenha isso em mim, chama bom senso. Exato. Então, tem coisas que você não ganha. E às vezes, já cometi erros gigantescos. Eu tenho não chega a ser uma inimizade, mas uma mimosidade, não sei se o termo é esse, com uma pessoa que era casada com um amigo meu, eles se separaram, eu me encontro com esse amigo, dias depois, eu não sabia o tempo, né, quanto tempo, e ele me comunica, muito feliz, que estavam separados, mas que tinha sido tudo numa boa e tal. E diante daquela informação, eu repercuto em outro dia que encontrei meu amigo, agora solteiro, vivendo fase solteira, e que estava tudo bem. Só que eu não sabia que havia um tumulto entre eles, o problema todo da separação, os motivos da separação. E ela achou que eu tinha colocado aquilo desdenhando dela. Acho até que você sabe quem é. Uhum. E ela, daí para frente, era uma pessoa que eu tinha um excelente convívio, hoje não fala mais comigo. Eu fico extremamente triste, porque eu não tive intenção de magoar nenhum dos dois, mas era minha matéria-prima. Mas hoje eu faço antes de publicar, eu faço uma pergunta a mim. Eu ganho o quê com isso? Essa minha notícia, há possibilidade de machucar alguém? Exato. Obviamente que eu não estou falando do que é factual, não, Sim, sabe? sim. O que é realmente factual, eu não tenho como fugir, sob pena de estar colocando minha própria credibilidade Seu em próprio risco. amparo. Em risco. Mas no que é fútil, no que é pueril, eu que me dá pra faço essa deixar pergunta. passar, né? Por que eu vou botar isso aqui? Um outro caso, que não chegou a ser fofoca, foi um fato, uma morte que aconteceu em condições complicadas, constrangedoras de uma pessoa aqui de Campina Grande, e eu fui um dos primeiros a dar a notícia, já era fato, já tinha acontecido, dei a notícia da morte, lamentei a morte e fiz questão de, na nota, fazer ressalvas em relação às qualidades dessa pessoa, até porque eu era amigo De elogiar, dessa né? pessoa. A viúva, primeiro, ela não gostou que eu tivesse publicado, ela entendeu que aquilo era uma exposição a ele. E, na verdade, era na minha situação era muito mais uma homenagem e Prestando respeito. prestando com todo o respeito e sabendo, inclusive, o que é que viria em seguida. Eu sabia, na sequência, o contexto que as pessoas explorariam a morte dessa pessoa. Então, eu preferi fazer uma homenagem. E elogiar. Aconteceu o problema, faleceu, um cara querido, bacana, lamentamos. Esse foi o tom. E ela me pede para tirar aquela notícia. E eu disse que eu não ia tirar, porque era fato. Eu não estava supondo, inventando, fazendo uma conjectura sobre algo, não. Eu estava baseado no que era real. Não tirei. Em seguida, as outras pessoas, já com outro contexto bem mais complexo, que não é o caso de trazer aqui agora, trouxeram a notícia. E essa pessoa, até hoje, ficou afastada de mim, não me cumprimenta. Foi uma pessoa que eu prestigiei a vida inteira, eles também me prestigiaram muito, eram pessoas muito queridas, mas ela não soube separar aí da questão profissional. A mesma coisa de um médico e operar um paciente, infelizmente ele falecer, Sim. e eu, Criar inimizade. inimizado com o médico, achando que foi o médico que matou o paciente, podendo levar em consideração que várias outras situações podem ter levado aquela pessoa à morte. Então, existe um... Mas, Mariberto, Não é fácil, né? se eu tomar como exemplo outros profissionais dessa área, eu acho que eu sou o que tem menos problemas. Eu tenho, graças a Deus, eu posso dizer que carrego espaços abertos em todos os lugares. Eu construí na minha vida muito mais amigos do que inimigos. Eu não consigo contar numa mão inimigos. Essa palavra não está no meu cotidiano. Então, eu acho que nesse aspecto eu sou um vitorioso. Eu consegui, inclusive emocionalmente, me comportar a ponto de não criar tantas arestas. Isso é uma vitória. Paz, né? E ter paz. É o mais E importante. não dormir com a consciência de que prejudiquei alguém. Quando isso aconteceu,
Minha paz foi embora também. Por algum momento eu não dormi, fiquei com vontade de pedir desculpa, mesmo sem estar errado, mas tem algum momento que você precisa também se impor do ponto de vista profissional. Não dá para tudo que você está fazendo. Olha, se tudo que eu fosse fazer, eu ligasse para alguém para pedir permissão, então não acontecia. Sentido, né? Talvez eu não estivesse nem aqui conversando com vocês. Não faz sentido. Apesar que teve assim, ainda lá na época do jornal, teve um noivado que foi, né, de um amigo nosso que saiu daqui para João Pessoa e quando chegou no caminho descobriu que estava noivo, a notícia foi plantada. Não, é porque eu também. Porque aí você confia nas pessoas. Vai noivar. Porque você confia, você tem pessoas que você julga que são fontes. Né? Pela proximidade que você tem, pela amizade e a confiança, se você ligar para mim hoje, olha, você acabou de acontecer algo, eu sei que você é uma pessoa de boa conduta, uma pessoa honesta, e eu vou acreditar e vou dar o crédito, obviamente. E vou publicar. Só que aí, sabendo, eu não sabia nesse caso específico, que aquilo fazia parte de uma tramóia. Né? Um amigo nosso que tinha sérios problemas, né, de relacionamento, não conseguia uma namorada, uma noiva, uma esposa de forma nenhuma. Alguns amigos, entre aspas, decidiram dar uma ajuda. Aí noivaram, me mandaram uma foto, coloca aí que deu tudo certo, alegria total. Aí eu coloco a foto. Só que, para você ver o delay, na época era jornal. Então o jornal saía 2 dias depois, um dia depois. Um belo dia eu recebo uma ligação, mas Celino, o que foi? Eu disse, bicho, parabéns. Eles, parabéns de quê? Eu disse, você tá noiva, a mulher é belíssima. A mulher é uma gata. Ele disse, Celino, você... Tudo bem, ela é até bonita, tal, mas eu não noivei. Eu disse, mas bicho, quem me passou foi fulano. Até hoje essa história é contada, inclusive, pelo próprio. Graças a Deus que hoje casou com outra, né? Tá muito feliz, tá ligado, superado. No caso dele, ele é tão safado que foi merecido essa. Faz o corte desse trecho e manda pra ele, porque agora eu lhe poupei, viu? Eu podia ter dito o nome aqui, mas eu não disse, porque Mariberto me chutou aqui. Diga o nome, que eu não vou dizer. Vai que ele é neto de alguém. Não quero problema. Eu não quero problema. Não quero problema. Ele é preservado demais, essa foi ótima. Então, eu posso brincar contigo e dizer que você é a nossa principal Maria Fifi de Campina Grande? E João Pessoa hoje, né? Olha, Paraíba. Eu recebo, diante do que eu faço, eu recebo com humildade e alegria. Até porque se você me chama a atenção para uma característica assim... É ótimo, né? Se você disser, não, Celino, se você dissesse a mim, Celino, você é o Léo Dias da Paraíba. Alguns talvez pudesse ser um motivo de muito orgulho. Eu ficaria extremamente triste. Eu não acho que a conduta jornalística daquele profissional seja a conduta adequada. Sim. Mas se você diz uma Maria Fifi no sentido mais lúdico da palavra, mais romântico da palavra, eu fico feliz, porque é o tipo de conteúdo que não atrapalha a vida de ninguém. Mas que eu sei, por todas as experiências que quer saber. As pessoas querem saber. Isso é natural, é da gente. É a forma com que vai contar. Isso. Perfeito. Existe uma elegância para tudo. E, infelizmente, realmente, o jornalista que você falou aí não tem essa ética. Essa apresentação. Ele está muito preocupado com o dar o furo, sabe? E dar o furo, às vezes, você erra. Ele, recentemente, fez um erro crasso com uma artista que fez um aborto e ele não sabia que o aborto era por motivo de um estupro e ele divulgou como algo misterioso. Não, ele primeiro divulgou como algo misterioso. Fulana entra e tal. Era um outro contexto. Quando ela se expressou dizendo que tinha sido vítima de um estupro... Ela teve que explicar, né? E ele meio que ficou constrangido, foi embora, passou alguns dias fora da rede social. Por causa da repercussão, né? Que o pessoal falou tanto que não sabia, não conhecia por trás. Eu não quero mais passar por isso, não. Nem que isso me custe menos seguidores, menos dinheiro, mas esse desgaste não vale a pena. Eu não quero mais passar. Mas isso lhe traz o diferencial, que aquilo que a gente falou lá atrás é a credibilidade. Talvez. Esse comedimento... Essa credibilidade, ela não tem preço. Pois é, esse comedimento é inegociável. Né? E uma coisa que talvez seja extremamente interessante nesse contexto é que você tem um nicho de mercado, e a gente hoje fala que é o estado da Paraíba, e que o fato de você identificar isso como sua realidade e não que assim, a gente já brincou dizendo que você podia estar em qualquer outro ponto para apresentar programa, o que fosse,
fazer uma participação, o que for, porque tem essa veia de humor tua, para quem conhece, né? Você sabe que essa veia pro humor, ela fica mais tímida, né? Quando diz assim, tá no ar, É, você sabe que você meio que se retrai um pouquinho. É diferente das nossas conversas. exatamente. Porque, assim, meia hora com o Celino, quando tá a turma assim, vira o centro das atenções. Muita gente me pergunta, mas Celino, por que você não faz isso Tanto é que quando eu Porque decidi fazer... Não é programado. Não é programado. Quando eu decidi fazer isso no rádio, eu entrei muito engessado no rádio, e depois alguém chegou e me deu um toque assim, Celino, seja mais você, pode... Sabe, não se prende tanto às regras do que você vai montar de respostas de perguntas. Então, tem reações mais espontâneas. Quando eu comecei a fazer isso, é engraçado que hoje, se eu saio do programa, alguém diz assim, pô, Celino, ficou meio sem graça, porque tu é que faz a brincadeira com um apresentador, com outro. Então, eu assumi esse papel dentro da bancada do Balanço Geral hoje, que é trazer um pouquinho mais de leveza para aquele horário. E que é algo muito diferente. O time é extremamente interessante nesse caso, né? É um exercício diário. E aí você termina ficando. E o peso também, né? Da acelerada aí para você chegar no... Isso é um aprendizado diário. Eu me considero isso, um eterno aprendiz. E, puxando um pouquinho do início da nossa conversa, quando Maribeth me questionou sobre o processo, não existe processo. O processo está em construção. Eu quero fazer, dia a dia, né? É o dia a dia. Eu faço parte desse processo, quero estar nele durante muito tempo. Recentemente eu tive uma crise, depois que passei dos 40 anos, eu tive a primeira grande crise, né, da meia-idade. Os 40 pode ser considerado meia-idade, eu tive a primeira grande crise. E procurei Rossandro Klinger, não sei se ele já foi entrevistado por vocês aqui agora, que eu acho que é um cara também sensacional. E eu me preocupava com ele, eu dizia, Rossandro, às vezes eu fico meio preocupado com o futuro, porque eu não quero... Alguns papéis que eu exerço hoje, eu não me vejo daqui a 5 anos, com 50 anos, fazendo isso. Como, por exemplo, na frente de uma loja, mostrando aqui, olha, enfim, que é o papel de um influenciador também. Sim. E nessa angústia, ele me matou com uma só frase, ele disse, uma só palavra. Ele disse o seguinte, a sua preocupação, ela é egoísta. É como se você tivesse inserido num mercado e a sua preocupação é que aquele mercado não fosse mutante, só você estivesse envelhecendo. Exato. O seu público... Talvez você, daqui a um tempo, não tenha mais o público dos 15, dos 20 anos. Mas o seu público, que hoje tem 40, 35, 30, enfim, que lhe acompanha desde sempre, ele também vai envelhecer. Você também vai continuar sendo referência para essas pessoas. Essas pessoas vão continuar consumindo redes sociais. Você só vai fazer uma adequação, né, de discurso, uma postura diferente para atender essas pessoas. Foi o que me acalmou um pouquinho mais. Porque, Celino, lá atrás, assim, na época que você começou... com os 20 e poucos anos de idade, não existia o fator moda que existe hoje, que você é tão bem inserido nisso. E ela vai evoluir. Ela vai evoluir. E vai evoluir para todas as idades. Perfeito. Para todas as idades. A gente vai precisar estar entendendo qual é a linguagem da moda para cada uma. E é um universo que eu gosto, você citou bem, eu gosto muito do universo da moda. É uma ciência, tudo é uma ciência. Né? E estar inserido nisso me dá a oportunidade de ter aí mais um tipo de assunto que eu possa fazer abordagens. A gente morre, hoje pelo menos, eu creio da nossa geração, a gente vai morrer prestando atenção à moda. Perfeito. Eu quero ser um homem de meia idade bem vestido, como quero ser um senhor bem vestido também para a minha idade. Então, a cada época, uma nova história, e quem estiver perto dessa história e quiser contá-la, com certeza vai ter gente para ouvir. E o pessoal vai, é como o Rossandro falou para ti, né? E o pessoal vai caminhando junto contigo. Isso, a ideia é essa, até que a morte se separe. Me diz uma coisa, e esse universo do beach tênis aí? Você está tão bem inserido nele. Bicho, você acredita que dentro das... Falei em algumas situações aí como beach tenista, eu sou um excelente comunicador. O beach tênis chega na minha vida muito recentemente... A partir daí a gente conversa, né? E ele vem preencher uma lacuna que eu precisava demais. Era o meu reencontro com a atividade física. Foram anos e anos completamente recluso em relação a isso. E me equilibrou um pouco quando... Maribeth ficou logo nervoso. Tu falou de reencontro com a atividade física. Pois é, uma coisa que ele precisa fazer, inclusive. Voltei convite não faltou, porque ele, inclusive, já recebeu convites para jogar conosco. Mas ele se negou. O beach tênis vem como um lazer, que minha mulher se integrou também, foi uma prática da família, me fez perder peso, reorganizei todas as minhas taxas,
tenho consciência das minhas limitações como atleta, tenho 45 anos, sei até onde eu posso ir, não tenho maiores expectativas, mas essa brincadeira local com os muito amigos boa, que né? reúne e tal, isso é maravilhoso. Então Eu- foi um divisor de águas recente na minha vida. O que eu acho legal, uma vez, lá há uns 8 meses, alguém comentando lá no café assim, e não, mas isso é passageiro. E eu disse, cara, pelo que eu vi, não é não. Tá. Porque o que está integrando o beach tennis, que eu acho que é um fator extremamente legal, primeiro, ele é inclusivo, Isso. né? Ele é Joga muito- o baixo, joga o alto, o gordo, o magro, o novo, o velho, o homem, a mulher. Mas, por exemplo, é um momento desse que se fosse só no futebol, iria só os homens. Exato. Isso. Nesse processo, pô, a gente Há uma acompanha integração até dia a disso. dia, né? Tá lá. Existe uma categoria que é a mista, joga o homem e a mulher, Exato. né? Qual é o esporte que você Não. vê isso? Eu não consigo lembrar assim Não tem. de bate pronto uma categoria que jogue mista. Não tem, não. Não tem. Não tem. Não tem. E esse é o lado legal, porque, querendo ou não, você vai. Querendo ou não, aliás, querendo, você vai jogar, aí vai com a mulher, vai com os filhos, vai não sei o quê, de repente tá todo mundo integrado. Isso não acontece só no nosso universo. Aí eu vi recente, pô, no interior, tá todo mundo jogando beach tênis, a mesma coisa. E é um esporte muito legal. E é uma coisa que você falou, né? Ele se adequa a não só. É um esporte que tanto ele pode ser mais pegado, como pode ser mais leve, Isso, mais e todo mundo se tranquilo. diverte. Todo mundo Todo brinca. mundo se diverte. Todo mundo se Né? diverte. Eu acho que e tem um detalhe que pouquíssimas pessoas conhecem do beach tennis, só quem pratica, que eu acho que é o grande legado de ensinamento. É um Só esporte. quem pratica, Maribel. Só Eu quem já pratica. pratiquei, né? É um esporte que não tem árbitro. Então, toda Relação de a, confiança. a marcação da pontuação, quem está na sua quadra tem o mando da decisão. Se a bola foi fora na minha quadra, eu digo que foi fora, só se eu for desonesto Exato. de roubar o ponto. Mas é um acordo entre cavalheiros. É um Você, jogo de honra. na hora da comemoração, você não pode exagerar, né? Se for um erro do adversário, se for mérito seu, você pode gritar como você quiser, mas se for um erro do meu adversário, é de bom tom Respeitar. Né? respeitar. Se a bola bate na rede, você pede desculpa, Sim. né? Se a bola... Assim, são conceitos que estão completamente fora de moda dentro dessa nossa sociedade atual. E esse esporte resgata isso, o cavalheirismo, sabe, a confiança no Que no outro. futebol, engraçado, quando eu praticava, você também jogou futebol, o bom era o palavrão, Era você ser o criação, esperto. você tirar a O onda futebol ensinou uma geração no Brasil que os melhores são aqueles que são espertos, são aqueles que de alguma forma burlam isso ou aquilo, enganam o juiz. Maradona deu um grande exemplo nisso naquele gol de mão, entendeu? mesmo. Tiveram a capacidade, a mão de Deus. Pois é, mas talvez para o povo argentino tenha sido a mão de Deus, realmente, não para a gente, mas para o povo argentino sim. Mas eu sou um cara que adoro Maradona como esportista, né? Não pela vida que teve, mas como esportista, eu costumava, aquele fato enaltecia a figura do sul-americano malandro, sabe? E aquilo é pura desonestidade. Perfeitamente. É pura desonestidade. Então, Perfeitamente. é uma geração que cresceu com esse ensinamento. Essa que está tendo acesso ao beach tennis, está tendo acesso a outros símbolos que são desenvolvidos dentro de quadra que talvez deixem um legado melhor. É como tu falou, né? Um resgate. As E boas práticas. dos bons costumes. Dos bons costumes, das boas práticas. Às vezes a gente acha que a humanidade ainda pode dar certo. Eu, infelizmente, até que ela deu, não vou estar mais aqui. Então, não tenho tanta preocupação para isso. Eu quero ser um Você agente. não tem esperança para amanhã, não. Que a gente acerte a veia do negócio. Não dá tempo. Depende do ponto de referência. Se eu usar Jesus como ponto de referência, são quantos milhares de anos, né? Não sei. Enfim, eu não vou estar mais aqui logo. Mas a única coisa que eu tento ser é alguém que, através do ofício, possa transformar a vida de outra pessoa e, pensando nos meus filhos, que a minha passagem pela terra seja algo que possa ser visto lá na frente por eles, como meu pai deixou, pelo menos, um legado de exemplo. Como homem, como cidadão, como pai de família. Então, o meu objetivo hoje é esse. A ansiedade do jovem de querer ter muito já não é mais a minha. Eu quero deixar mais do que ter hoje. Achar que vai levar, né? Exatamente. Celino, o que seria um recado teu para essa turma jovem de comportamento, tanto comportamento ético quanto comportamento de moda,
Agora ele tá falando pra mim, certeza absoluta. de se apresentar às pessoas, que a gente tem essa dificuldade hoje em ver as pessoas com o obrigado, boa tarde, bom dia, como vai a senhora, principalmente... Eu vou usar como referência a minha... Conselhos para a juventude como um todo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ouviria alguns conselhos básicos que minha mãe me deu e que alguns deles eu não segui. Eu teria estudado mais, eu teria me dedicado mais às atividades esportivas. Eu tenho certeza que isso me resultaria no profissional. Não que eu esteja insatisfeito com o que eu sou hoje, mas eu poderia ter sido melhor ou ter galgado outras situações se tivesse sido um pouquinho mais dedicado. Eu precisaria ter sido mais econômico, eu precisaria ter poupado mais, eu precisaria dar muito mais valor não ao que o dinheiro pode comprar, mas Respeito ao dinheiro, né? o respeito ao dinheiro, o que ele pode me proporcionar como estabilidade. Por isso que eu defendo tanto que dentro das escolas já existam aquelas, dentro do currículo, pois é, que é muito importante. Eu não tive, minha família é toda da área de humanas, perdi meu pai muito cedo, e a gente perdeu esse referencial, e hoje reflete muito, talvez eu tenha acordado, que nunca é tarde também, mas mais recentemente, para a importância, depois que eu tive uma família, do que é você poupar, juntar, construir patrimônio para garantir sua segurança. Pai, né? E geralmente, que eu não fica tinha na referencial figura nenhuma. do homem e do pai, né? Pois Da é, e família. eu não tinha essa referência nenhuma. Sobre todas as outras coisas, eu não vou nem dar um conselho específico sobre moda, por exemplo. Eu acho que é algo que é muito válido nos dias de hoje. É você entender que não há mais regra, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter postura, bom senso, mas não há mais regra em tudo que um dia a gente conheceu. Aí eu vou diretamente a um ponto que é o que gera mais polêmica, mas é uma coisa chamada tolerância com o outro, empatia. Todo e qualquer tipo de conceito, da moda aos conceitos sobre como educar um filho, ele vai do respeito ao outro. Sempre. Né? Dos limites que você consiga enxergar no seu filho como indivíduo ou nos pares dos seus filhos. A moda vai ser assim, não existe mais... A indústria da moda, ela está vivendo o seu melhor momento porque as pessoas já entenderam isso. Então, a minha moda pode ser uma, a sua moda pode ser outra. E hoje está tudo bem. Antigamente, alguns nichos, muito recentemente aqui, na década de 30, todos os homens andavam de terno linho branco. Exato. Não é? Chapéu e todos de terno de linho branco. Então, era uma condição ali de você dizer que você era uma pessoa bem apresentável. Hoje não. Hoje você está com um camisão, eu posso tocar camiseta, isso não vai indicar se eu sou ou não bem-sucedido financeiramente, o quanto eu sou inteligente, nem aqui, nem... Tem doutorado. Exato, nem aqui classe social eu pertenço. Então, como vias de regra, eu acho que é preciso a gente olhar o mundo hoje de forma mais ampla, ser mais tolerante e usar de muito mais empatia, né? Em todos os aspectos da vida. Isso vai evitar para a gente frustração e seremos muito mais felizes porque não seremos personagens que um dia eu fui, que alguns amigos que aqui citei passam por isso e são frustrados, tristes por isso. Essa pessoa que seguir isso não será triste, porque ela será plena dentro do que ela acredita que seja felicidade. Estar na moda, viver bem, é estar feliz. Felicidade hoje é a moeda mais cara do universo. Não existe quantitativo material que possa representar, porque senão a gente não veria tanto grandes homens ricos, tristes, tendo depressão e tantas outras patologias. Tá na simplicidade. Simplicidade e felicidade. Eu acho que são moedas. Simplicidade é totalmente diferente de ser simplório. Simples, perfeitamente. Simples você está muito bem vestido. Mas posso ter gestos simples, sim, posso ter condutas simples. Sim. Simplório é o abuso do ruim, do mal feito. Isso. Do mal feito. Isso você não deve cultuar. Mas o ser simples, sim. Lindo. Obrigado pelo lindo. Infelizmente, o tempo... Não, eu tava olhando. Voou com o olhar 43 para tu. A gente passou 21h40, nós começamos aqui 8h15, mais ou menos, 8h16. Passou ligeiro. O tempo passou rápido. Mas eu adorei. Sabe o que eu mais adorei? Você começou me fazendo uma pergunta que eu achei, poxa, eu vou começar de novo, seguindo o mesmo roteiro do que eu faço em todos os podcasts, né? Principalmente por essa coisa da rede social. Mas você já fez a primeira pergunta e no final você tirou ela um pouquinho da obrigação de contar a história. A gente entrou na rede social, mas em contextos diferentes. E eu acho que foi o primeiro podcast onde a coisa
Falamos sobre rede social, óbvio, que era o gancho de tudo, mas eu tive a oportunidade aí da gente ir para beach tênis, e ficou mais leve. Para mim foi um super prazer. A conversa ia ficar até mais Foi um pesada, super né? prazer. Cara, obrigado. Aí muita gente ia pra guilhotina, ainda bem que Obrigado, eu que velho. agradeço. Geralmente, primeiro você- judeu é melhor parar. Foi uma maravilha, foi muito bom. Atento que a gente queria ter trazido você Maravilha. Eu peço aqui. desculpa por ter demorado tanto. E os horários, enfim, deu certo, isso é o que importa. Que Deus abençoe muito. Amém, a todos Você nós. continue Muito nessa. shalom, muita E paz. olha, como última dica, eu não vou dizer a quem está assistindo, eu vou dizer aos dois. Opa. O segredo da internet, além daqueles dois que eu falei, de meter a cara e não ter vergonha, de fazer e refazer, de repetir, é a persistência e não parar. Uma hora Claro. aquilo vai acontecer. Então, vocês começam um projeto dentro de um formato que é muito novo no Brasil, existem já referenciais, Flow e Companhia Limitada, mas nós falamos da nossa realidade. Então, não parem. Não parem. Fazer o primeiro é fácil, o segundo também, o 10º, o 20º. Difícil é fazer o 100º. É verdade. Mas vocês estão deixando, além de um excelente projeto para quem quiser ver, isso aqui vai ficar ad eterno. Então, quem sabe daqui a 50 anos alguém vai resgatar essas conversas para ver, poxa, uma entrevista de Celino, quem foi Celino? Um jornalista, um comunicador de uma determinada época, o empresário que aqui já sentou, o político que aqui já sentou também. Então, não desistam, vocês estão dando uma grande contribuição para a cultura de Campina Grande e para a memória também. Falando Obrigado. sério? Falando sério. Falando sério. Gente, boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. E até a próxima semana com mais um novo convidado no Falando Sério. Shalom, shalom. Falando?